Sermão para o quarto domingo depois de Pentecostes. A barca de São Pedro, a infalibilidade pontifícia e a imutabilidade da fé. Em nome do Padre, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Caríssimos fiéis, no último domingo a Igreja propôs à nossa meditação as parábolas da ovelha e da dracma perdidas. Por meio dessas imagens tão simples e tão profundas, nosso Senhor revelou-nos a imensidão de sua misericórdia e o ardente desejo que tem de salvar as almas. O bom pastor deixa as 99 ovelhas para procurar a que se extraviou. A mulher acende a lâmpada e varre toda a casa até encontrar a moeda perdida. Em ambas as parábolas, vemos uma mesma verdade. Deus deseja a salvação das almas e estabeleceu meios concretos para as reconduzir ao seu redil. Mas surge uma pergunta: onde se encontra esse redil? Onde está o aprisco seguro para o qual o bom pastor conduz as ovelhas encontradas? Onde está a casa iluminada na qual a dracma perdida volta a ser encontrada? O Evangelho de hoje responde admiravelmente a essa questão. São Lucas mostra-nos Nosso Senhor entrando na barca de Pedro e ensinando as multidões desde ela. Aquela barca, segundo a interpretação constante dos Santos Padres, é figura da Santa Igreja Católica. Foi para esta barca que Cristo conduz as almas resgatadas. É nela que se encontra a plenitude dos meios de salvação. É dela que ressoa a voz da verdade. É nela que os homens são recolhidos pelas redes do Evangelho para a vida eterna. Se no domingo passado contemplávamos o amor do pastor que procura as almas perdidas, hoje contemplamos o instrumento visível que ele instituiu para as salvar, a Igreja Católica, edificada sobre Pedro. E justamente porque a missão da Igreja é conduzir os homens à salvação, Cristo a adotou de um privilégio singular e absolutamente necessário: a infalibilidade na guarda e transmissão da verdade revelada. Detenhamo-nos especialmente na segunda dessas prerrogativas. A Igreja é mestra infalível da verdade. São Paulo chama a Igreja de coluna e fundamento da verdade. Não diz que ela é uma buscadora da verdade, nenhuma experimentadora da verdade, nenhuma instituição que se deva adaptar a sua doutrina às exigências das épocas. Ela é a coluna da verdade, porque recebeu de Cristo a promessa: eis que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. A infalibilidade não foi concedida à Igreja para que ela inventasse novas doutrinas, mas para que guardasse intacto o depósito da fé transmitida pelos apóstolos. Por isso ensinou o Santo Concílio Vaticano I, sob o pontificado de Pio IX, que o Romano Pontífice é infalível quando define solenemente uma doutrina de fé ou moral a ser crida por toda a Igreja. Mas esta infalibilidade possui uma finalidade precisa: conservar, não transformar; guardar, não inovar; transmitir, não reinventar; não fazer adornamento. São Vicente de Lerrans já havia estabelecido a regra católica: devemos crer naquilo que foi crido sempre e em toda parte e por todos. Durante séculos, desde São Pedro até o Papa Pio XII, encontramos uma admirável continuidade doutrinal. Os papas condenaram constantemente os mesmos erros: o liberalismo religioso, o indiferentismo, o modernismo,
o naturalismo e todas as tentativas de submeter a revelação aos critérios mutáveis do mundo. Quando lemos as encíclicas de Gregório XIV, Pio IX, Leão XIII, São Pio X, Pio XI e Pio XII, vemos uma única voz, um único ensinamento, uma única fé. Ora, se a Igreja é infalível, segue-se uma consequência inevitável. A verdade não pode contradizer a verdade. Aquilo que foi ensinado universalmente pela Igreja durante séculos não pode tornar-se falso amanhã. O que foi condenado pelos papas não pode converter-se em virtude por simples mudança de época. O que outrora foi considerado erro não pode hoje ser apresentado como expressão legítima da fé católica. Não. Por isso, muitos fiéis experimentam hoje uma profunda perplexidade ao comparar numerosos ensinamentos do passado, gestos e orientações provenientes dos atuais ocupantes da Sé Romana, completamente oposto com o que foi ensinado pelo magistério anterior a eles. Quando se coloca lado a lado a condenação do indiferentismo religioso por Pio IX e certas formulações contemporâneas sobre as religiões, quando se compara a doutrina tradicional sobre a realeza social de Nosso Senhor Jesus Cristo com certas concepções modernas de laicidade religiosa, quando se confronta o ensino constante sobre a finalidade missionária da Igreja com tendências ecumênicas que parecem obscurecer a necessidade da conversão à verdadeira fé católica, surge uma evidente dificuldade teológica e uma evidente contradição entre aquilo que foi ensinado sempre com aquilo que é ensinado hoje. A solução católica, porém, não consiste em negar a infalibilidade da Igreja. Pelo contrário, a solução consiste em manter firmemente que a Igreja não pode contradizer-se. Se há contradição aparente entre os ensinamentos recentes e o magistério anterior, o critério seguro permanece aquilo que sempre foi ensinado, como ensinava São Paulo. Ainda que nós mesmos ou um anjo do céu vos pregasse um evangelho diferente daquele que vos temos anunciado, seja anátema. A fé não depende da novidade, depende da tradição apostólica. A infalibilidade papal não significa que toda palavra de um papa seja inspirada ou irreformável. Significa que, em determinadas condições, ele é preservado do erro para guardar o depósito da fé. O papa é servo da revelação, não seu senhor. Como dizia Pio IX, o Espírito Santo não foi prometido aos sucessores de São Pedro para que revelassem novas doutrinas, mas para que guardassem santamente e expusessem fielmente a revelação transmitida pelos apóstolos. Por isso, diante das confusões de nosso tempo, devemos fazer o que fizeram os santos em todas as crises da história: permanecer unidos à fé de sempre. Amemos a sé de São Pedro, porque ela foi instituída por Cristo. Reverenciemos o papado, porque ele é uma instituição divina. Mas recordemos igualmente que a autoridade existe para servir a verdade revelada e não para alterá-la. A barca de Pedro atravessa hoje uma das maiores tempestades de sua história. Contudo, o verdadeiro capitão continua presente nela, nosso Senhor Jesus Cristo. Permaneçamos, portanto, meus caros fiéis, à missa de sempre, à missa católica. Permaneçamos fiéis ao catecismo de sempre, ao catecismo católico, aos sacramentos de sempre, aos sacramentos tradicionais.
e ao magistério perene da Santa Igreja Católica, Apostólica e Romana. Conservemos a fé que receberam os apóstolos, que ensinaram os padres, que definiram os concílios e que guardaram os legítimos papas até os tempos recentes. E então, quando chegar a hora de nossa morte, poderemos ouvir aquelas palavras tão desejadas: Muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre muito te colocarei. Entra no gozo de teu Senhor. Assim seja.